Estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura. Eis que virá o dia abrasador como fornalha. Leitura da profecia de Malaquias 3, 13 e fim 20a. Vossas palavras são duras contra mim, diz o Senhor, e ainda perguntais, que dissemos contra ti? Vós estáis dizendo, é coisa inútil servir a Deus, que vantagem tivemos em observar seus preceitos e em levar uma vida severa na presença do Senhor dos Exércitos? Portanto hoje os felizardos são os soberbos, pois consolidaram-se praticando o mal, e mesmo provocando a Deus estão impunes. Vieram entretanto a falar uns com os outros, os tementes a Deus. O Senhor prestou atenção e ouviu-os. Em sua presença foi escrito um livro de feitos notáveis, aberto aos que temem o Senhor e têm seu nome no pensamento. Serão para mim o tesouro, diz o Senhor dos Exércitos, para o dia que eu me reservar, hei de favorecê-los, como o pai ao filho que o serve. De novo vereis a distância que há entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Eis que virá o dia abrasador como fornalha, em que todos os soberbos ímpios serão como palha, e esse dia vindouro haverá de queimá-los, diz o Senhor dos Exércitos, tal que não lhes deixará raiz nem ramo. Para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação em suas asas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Salmo 1:6. É feliz quem a Deus se confia. Feliz é todo aquele que não anda conforme os conselhos dos perversos, que não entra no caminho dos malvados, nem junto aos zombadores vai sentar-se, mas encontra seu prazer na lei de Deus e a medita dia e noite sem cessar. Eis que ele é semelhante a uma árvore que à beira da torrente está plantada. Ela sempre dá seus frutos a seu tempo, e jamais as suas folhas vão murchar. Eis que tudo que ele faz vai prosperar. Mas bem outra é a sorte dos perversos. Ao contrário, são iguais à palha seca espalhada e dispersada pelo vento. Pois Deus vigia o caminho dos eleitos, mas a estrada dos malvados leva à morte. É feliz quem a Deus se confia. Aclamação ao Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Abri-nos, ó Senhor, o coração para ouvirmos a palavra de Jesus. Evangelho. Pedi e recebereis. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas 11, 5, 13. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser, amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e nada tenho para lhe oferecer, e se o outro responder lá de dentro, não me incomodes. Já tranquei a porta, e meus filhos e eu já estamos deitados. Não me posso levantar para te dar os pães, eu vos declaro. Mesmo que o outro não se levante para dá-los porque é seu amigo, vai levantar-se ao menos por causa da impertinência dele e lhe dará quanto for necessário. Portanto, eu vos digo, pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto. Pois quem pede recebe, quem procura encontra, e para quem bate se abrirá. Será que algum de vós que é pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão. No silêncio da alvorada, quando o mundo ainda dorme e o coração busca sentido, ecoa a voz do profeta Malaquias, como um trovão que desperta consciências. Escrita por volta do século V a.C., após o retorno do exílio babilônico, sua profecia é um grito contra a indiferença espiritual e a corrupção religiosa que assolavam Judá. O templo havia sido reconstruído, mas a fé estava em ruínas. Os sacerdotes negligenciavam o culto, o povo se entregava ao desânimo,
e a justiça parecia ausente. Malaquias, cujo nome significa, meu mensageiro, fala a um povo cansado, que já não via vantagem em servir a Deus. E sua mensagem, embora dura, é esperança em forma de fogo. Eis que virá o dia, abrasador como fornalha. Esse dia não é apenas castigo, mas revelação. É o momento em que se distinguirá o justo do ímpio, o que serve de coração do que serve por conveniência. É uma promessa de que Deus não é indiferente ao bem, mesmo quando o mal parece triunfar. E como um pai que guarda os feitos do filho amado, o Senhor escreve um livro, não de condenação, mas de memória. Um livro onde estão os nomes dos que, mesmo em meio à escuridão, mantêm acesa a chama da fé. O sol da justiça é uma metáfora que representa a presença restauradora e justa de Deus, prometida aos que o temem e permanecem fiéis mesmo diante da aparente prosperidade dos ímpios. O Salmo 1, que acompanha esta leitura, é como uma árvore plantada junto às águas. Ele não apenas reforça a mensagem de Malaquias, mas a enraiza na vida cotidiana. O justo é aquele que medita na lei do Senhor, dia e noite, e por isso floresce, mesmo quando os ventos da injustiça sopram forte. Já os ímpios, como palha seca, são levados pelo vento sem raiz, sem direção, sem permanência. O salmista não fala de uma felicidade superficial, mas de uma bem-aventurança profunda, que nasce da confiança em Deus e da fidelidade à sua palavra. E então, como quem abre uma janela para o coração de Deus, o Evangelho de Lucas nos apresenta Jesus, o Filho que revela o Pai. Escrito por Lucas, médico e discípulo de Paulo, por volta do ano 80 depois de Cristo, o Evangelho é destinado a comunidades gentílicas, ou seja, não judaicas, que buscavam compreender a fé cristã em meio às perseguições e às incertezas do Império Romano. Jesus, com sua pedagogia divina, conta uma parábola simples, mas profunda. Um homem bate à porta do amigo à meia-noite, insistente porque precisa de pão. E mesmo que o amigo relute, acaba cedendo, não por amizade, mas pela persistência. Aqui, Jesus nos ensina que Deus não é como esse amigo relutante. Se até os homens imperfeitos sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. O convite é claro: pedir, buscar, bater, não como quem exige, mas como quem confia. A oração, portanto, não é uma fórmula mágica, mas um encontro perseverante com o coração de Deus. A relação entre Malaquias 13 e Lucas 11 é profunda e simbólica, ainda que os textos pertençam a contextos históricos e literários distintos. Ambos, no entanto, convergem em uma mensagem central: Deus é justo, atento e responde àqueles que o buscam com sinceridade e perseverança. Malaquias, século V a.C., fala a um povo desiludido, que voltou do exílio babilônico esperando restauração, mas encontrou corrupção religiosa, injustiça social e frieza espiritual. O profeta denuncia a indiferença do povo e dos líderes religiosos, e anuncia um dia do Senhor, um tempo de julgamento e purificação, onde os justos serão recompensados e os ímpios punidos. Lucas, século I depois de Cristo, por sua vez, escreve para comunidades cristãs em meio ao Império Romano, enfrentando perseguições e desafios de fé. Jesus, no Evangelho, ensina sobre a confiança na providência divina e a eficácia da oração perseverante. Ele revela um Deus que não apenas julga, mas escuta, acolhe e dá o Espírito Santo aos que o buscam. Em Malaquias, Deus observa os que o temem e escreve um livro de memória, uma metáfora para o cuidado divino com os justos. Ele promete que no dia da justiça, esses serão como um tesouro guardado, enquanto os ímpios serão como palha que o fogo consome. Em Lucas, Jesus reforça que Deus não é indiferente às súplicas. Mesmo que um amigo humano relute em ajudar, Deus, que é Pai, dá com generosidade. A oração persistente é vista como expressão de fé, e o dom maior prometido é o Espírito Santo, sinal da presença e ação de Deus na vida do fiel. Ambos os textos destacam que servir a Deus não é inútil,
mesmo quando o mundo parece premiar os soberbos e os maus. Malaquias responde à dúvida do povo com a promessa de um dia de justiça. Lucas responde à necessidade humana com o convite à oração constante: pedi e recebereis. A perseverança é o elo entre os dois. Em Malaquias, ela é vivida na fidelidade silenciosa dos que temem o Senhor. Em Lucas, ela é expressa na oração insistente, que bate a porta até que se abra. Concluindo, a relação entre Malaquias e Lucas revela um Deus que não se esquece dos seus, mesmo quando tudo parece injusto. Malaquias anuncia o sol da justiça, que há de nascer para os que temem o nome do Senhor. Lucas mostra que esse sol já brilha em Cristo, que nos ensina a pedir, buscar e bater com confiança. A fidelidade é recompensada pela justiça divina. Deus vê, escuta e age não no tempo da impaciência humana, mas no tempo da graça. A oração é o caminho que nos mantém firmes até que o sol da justiça brilhe plenamente em nossas vidas. Irmãos e irmãs, hoje, em uma realidade marcada por crises políticas, desigualdades sociais e uma cultura que valoriza o sucesso acima da ética, a palavra ressoa com urgência. Muitos ainda dizem: é inútil servir a Deus enquanto zombam da fé e exaltam os que praticam o mal. Mas a profecia de Malaquias nos lembra que há um dia reservado, não para a destruição, mas para a cura. E esse sol é Cristo, que vem com salvação em suas asas. A homilia de hoje é um chamado à esperança ativa, não uma esperança passiva, mas aquela que se levanta, bate a porta, insiste, ora e confia. É um convite a sermos como a árvore do Salmo, firmes, enraizados, frutíferos. E como os tementes de Malaquias, fiéis, mesmo quando tudo parece inútil. Que nossa perseverança na fé, mesmo diante da aparente impunidade do mal, nos mantenha entre os que temem o nome do Senhor. Que nossa oração seja como bater insistente à porta do céu, até que ela se abra e nos revele o coração do Pai. Oração. Senhor, Deus da justiça e da misericórdia, nós te buscamos neste tempo em que a noite parece longa, em que os soberbos prosperam e os justos se cansam. Mas tua palavra reacende em nós a esperança, o sol da justiça há de nascer, e em suas asas virá a salvação. Que essa luz nos alcance, nos sare e nos desperte para viver com fidelidade, mesmo quando tudo ao redor parece escuro. Ensina-nos a perseverar como a árvore plantada junto às águas, que dá frutos no tempo certo e não murcha diante das estações difíceis. Que nossa vida seja enraizada na tua palavra, meditada dia e noite, e que nossas ações reflitam tua presença. Dá-nos força para resistir à tentação de seguir os caminhos dos perversos, e coragem para caminhar na direção da tua vontade. Ajuda-nos a reconhecer que servir a ti nunca é inútil, mesmo quando o mundo exalta os que praticam o mal. Que sejamos contados entre os que temem teu nome, não por medo, mas por amor e reverência. Que nossas escolhas diárias, no trabalho, na família, na sociedade, sejam expressão de fé viva, e que nossa fidelidade seja escrita no teu livro de memória. Dá-nos, Senhor, a coragem de pedir, buscar e bater, como ensinou teu Filho Jesus. Que nossa oração seja insistente não por desespero, mas por confiança. Que não nos acomodemos diante da injustiça, mas sejamos ativos na esperança, certos de que tua porta está sempre aberta para os que te procuram com sinceridade. No mundo em que vivemos, marcado por desigualdade, corrupção, violência e desânimo, faz-nos instrumentos da tua justiça e da tua paz. Que nossas mãos construam pontes, nossos olhos enxerguem os esquecidos, e nossos passos levem consolo onde há dor. Que sejamos luz onde há trevas e sal onde há indiferença. Que o sol da justiça brilhe em nós e através de nós, curando nossas feridas, iluminando nossos caminhos e aquecendo os corações que já não acreditam. Pois tu és o Deus que vê, que escuta, que age, e que nunca abandona os que confiam em ti. Que nossa vida seja a resposta à tua promessa, e que ao final, sejamos encontrados como filhos que servem com amor. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Continuamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.